O livro Encontro de Poetas é uma biografia do poeta alagoano Geraldino Brasil, feita por meio das cartas que ele trocava com seu tradutor, o colombiano Jaime Ramiro Escobar. Além da amizade cultivada ao longo de 16 anos de troca de correspondência, a obra também mostra como Geraldino Brasil se tornou consagrado na Colômbia e em outros países da América Latina, graças à atuação do amigo que, além de traduzir os textos, também foi seu principal divulgador. O detalhe é que Geraldino é pouco conhecido aqui no Brasil. Quem vai falar mais sobre o assunto é a filha dele, que também é autora do livro, Beatriz Brenner. Como é que você se sente brasileira tendo que divulgar o trabalho de um brasileiro, outro brasileiro poeta, quando ele é muito mais conhecido fora do país? Bom, eu me sinto muito feliz, Miguel. Primeiramente, obrigada pelo convite, porque além de eu escrever já, né, eu estou escrevendo sobre cartas que o meu pai, né, poeta brasileiro, trocou com esse colombiano. Então, tem sido momentos muito felizes, porque além de eu ter acesso a um passado a que eu pertenci, né, que foi de 1979 a 95, eu revisitei vários momentos do meu pai escrevendo para esse poeta colombiano enquanto eu estava estudando arquitetura. Então, eu estava um pouco alheia e, de repente, eu tenho essa volta ao passado de uma forma tão tranquila. E não estava nos meus planos escrever esse livro. Apenas eu fui tocada por um autor chamado Benjamin Moser, que escreveu a biografia de Clarice Lispector. E eu estava em 2010 na Fliporto, em Olinda, né, Pernambuco. Foi quando eu achei que aquele cara amava a Clarice, né, e eu queria amar também uma pessoa para escrever sobre ela. Então veio uma luzinha me dizendo: escreva sobre Geraldino Brasil. Foi quando surgiu toda essa ideia há 8 anos atrás. O que faltou para que o seu pai, o escritor Geraldino, fosse conhecido também no Brasil? Apesar de ter um grande reconhecimento até hoje na Colômbia, o meu pai, e por que ele é reconhecido na Colômbia? Porque ele é um grande poeta, né? Mas meu pai era tímido, ele era dentro de si, ele não participava de encontros de literatura, nem de poesia. Era raro o tempo que ele usava para isso. Pela natureza dele ser. Ele tentou, sim, as cartas dizem que ele tentou, né? Ele mandou alguns livros para o Rio de Janeiro, para São Paulo. Alguns editores em Pernambuco têm reconhecimento da poesia dele. Alguns escritores e poetas, sim, mas não que desse aquele impulso para ele se tornar conhecido. Mas, como são as coisas da vida, a Colômbia o conheceu e aí detonou o nome de Geraldino Brasil, não só na Colômbia, mas na América Latina. Desse encontro nasceu esse livro aqui. Encontro entre Poetas. Né? Que são cartas enviadas pelo seu pai ao poeta colombiano e vice-versa. E vice-versa. Foram 16 anos de troca de cartas, né? Que eles se tornaram não apenas poetas que estavam trocando suas poesias, mas se tornaram amigos e confidentes. Então, nessas cartas, eu tentei pensar trechos que fosse de interesse ao leitor. E não referente à arte de fazer poesia, à arte de traduzir poemas com suas poesias, né? Porque o poema em si apenas não, mas com a poesia, sobre política, música brasileira, música colombiana. Então, esse livro é muito rico nesses assuntos que são relatados de uma forma muito interessante, com humor, com poesia, com razão, que tecnologia foi usada na época? Era manuscrito, era digitado? Não era, não era digitado. É uma boa pergunta, viu? Né? Porque papai, ele sempre escrevia uma carta deixando a cópia carbono, que ainda tem essas duas máquinas lá em casa. Então, ele deixava
no arquivo dele. Datilografado? Datilografado. Ele, ninguém entendia a letra dele, então ele datilografava e deixava a cópia carbono numa pasta. Então eu tive acesso a essas cópias carbono. Só que eu fui visitar o Jaime, né, o poeta colombiano, que ele nunca conheceu, em 2011. Foi quando eu fui presenteada com as originais do meu pai, por Jaime Jaramillo Escobar, que já tinha 86 anos. Então ele disse: Beatriz, tome, a pasta é sua, dos originais. Interessante essa passagem aí, que o seu pai nunca conheceu o amigo? Nunca conheceu o amigo. Nunca conheceu o amigo. Então eles se deram muito bem, né? Foi uma afinidade, até que eu diria uma afinidade espiritual, uma coisa bem sutil, de uma forma que essas cartas, elas não poderiam estar engavetadas. Uhum. Eu acho que as pessoas tinham que conhecer esse conteúdo. Deixa eu abrir. Eu abri de forma avulsa a página 134 e tem aqui uma carta de 1981 sobre Maragogi, o seu pai escrevendo ao poeta colombiano. Querido Jaime, estou em Maragogi e claro que daqui a primeira carta teria de ser sua ou tua. Maragogi é uma pequena cidade e umas 3.000 almas, como diziam os padres antigos. 4 ou 5 ruas compridas, paralelas ao mar de esmeralda. Casinhas de porta e janela, brancas, azuis, algumas amarelas. Poucas de 2 janelas, com um pequeno terraço para a rede preguiçosa. Ele descreve aqui uma Maragogi bucólica, né, pequena, com detalhes, inclusive, dos membros de arquitetura. Sim. Foi por isso que você se interessou pela arquitetura. Com certeza. Eu já fazia arquitetura na época, mas o poeta, ele é arquiteto, ele é engenheiro, ele é pensador, é filósofo, ele é tudo. É por isso que sai a poesia, o poema, a poesia no poema. Porque ele é um observador por natureza, né? Então, quando ele passa nas ruas de Maragogi, ele está olhando para o olho, né, do passante, está olhando para o sapato, está olhando... Aquilo ali, ele forma um conjunto de peças que vai chegar em casa e diz, pô, quanta coisa bonita, quanta imagem que eu posso trazer para o poema. E ele levar essa imagem para a Colômbia, né? De uma forma bem escrita. Esse relato é fantástico, do Maragogi. Mas também desse encontro ou da atividade do teu pai, germinou uma outra pessoa, né? A filha escritora também. Engraçado. Quando você está dentro da família, do núcleo familiar, né? Você não tem uma perspectiva daquele núcleo, né? Alguém tem que sair ali para você dizer, pô, eu posso me recolocar naquele lugar. Enquanto o meu pai era poeta, né, exercendo a poesia, e minha mãe era pintora, eu ali não queria lugar de ninguém, né, inconscientemente. Mas depois que eles se foram, eu me tornei escritora e me tornei pintora. Né? Anos depois. Um pouco dos dois. E isso me tá trazendo uma felicidade fora do comum. Mas também no âmbito internacional, né, como forma o seu pai, abrindo portas, né? Abrindo portas. Agora eu estou em contato com a CEP, né, que foi a editora desse livro, em Pernambuco, que é a Companhia Editora de Pernambuco, para ver da possibilidade de eu lançar esse livro em Portugal, onde eu vou morar a partir de domingo. Então, é uma possibilidade desse livro estar sendo, né, espalhado pelo mundo. Mas também você tem outras experiências, né? Além Mar. Tenho. Beatriz Brenner. Esse livro aqui, pequenininho, mas ele é tão interessante, porque... é uma experiência... É uma experiência... como assim, abrindo portas e portos, né? Foi em 2012, quando eu fui à Índia, eu achei que eu estava vivendo uma experiência tão fantástica naquele mundo de coisas mágico, que eu precisava dizer aos meus amigos, às pessoas que não foram, o que eu estava sentindo lá. Então, saiu esse livrinho, não é? E em 2012 eu lancei em forma de carta, né? Interessante. E conversando um pouco com os meus amigos. Já esse aqui, Tracejos,
né? Ele une os talentos, né? Porque ele vem ilustrado. Vamos chegar aqui às ilustrações. Ele tem uma cor assim interessante. Veja de quem são esses. Essa é como um diário de artista, né? Eu passei 2 meses na Europa em 2015 e em vez de eu escrever, né, como normalmente um diário, eu achei que eu deveria desenhar os lugares por onde eu passei, seja na esquina da praça, numa igreja, num museu. E eu aí registrei essas imagens em forma de desenho livre, né? Em bico de pena, crayon, com aquarela. E coloquei notas bem curtas, né? Registrando o momento. Você já imaginava a época fazendo? Porque ele tem um colorido muito peculiar, todos parecidos, não, eles não destoam em preto e branco ou outra técnica, mas eles já foram feitos pensando no livro? Não. Eu fiz esses registros, eu gosto muito de cor, eu usava aquarela, eu desenhava na rua e pintava em casa. Então, eu não pensei. Uma amiga minha, né, que é professora da universidade, e minha professora de pintura, Badida, me deram o maior apoio, disseram, esse livro tem que ser editado, né, impresso. Então, eu me lancei para imprimir esse livro e foi muito bem feito. E o original é exatamente como esse aqui, né? O cara simplesmente fez várias cópias do original. Agora, como última pergunta, que nós tentamos esgotando, por que Portugal? Portugal, eu vi que eu satisfazia os pré-requisitos do governo português, né? Que eles têm um programa para aposentados. E como eu quero conhecer novas experiências, já que eu morei na Áustria, morei nos Estados Unidos e por que não Portugal, né? Então, é um desafio e tanto, eu acho que a coragem está me impulsionando para isso e a vontade de conhecer outras coisas, né? De lançar livros lá, de fazer o que eu estou fazendo no Brasil, em Portugal. Por que não? Olha, sucesso, felicidade e que volte sempre. Obrigada pelo convite, novamente. Pauta Especial fica por aqui, voltamos no nosso próximo encontro, sempre às 11h30 da manhã, com reprise às 4h30 da tarde. Até lá.